Bom, galera do canal Nerd Lendário, eu sou o Koala e no vídeo de hoje vim falar sobre alguns comentários que estou vendo sobre a segunda temporada de One Piece. Bem, como vocês já devem estar sabendo, recentemente tivemos o trailer de anúncio da segunda temporada do live action de One Piece pela Netflix. E também já devem estar sabendo que tivemos uma mudança de etnia em um dos personagens, que no caso foi a Nefertari Vivi. Só que por conta dessa mudança, muitas pessoas estão querendo justificar a mudança com alguns comentários que, sinceramente, não fazem o mínimo sentido. Falando coisas como, primeiramente, o famoso acusar quem não aprovou de ser racista, e também falando que o criador do anime, no caso o Eiichiro Oda, teria aprovado a mudança. E por fim, buscando uma justificativa lógica para uma obra caricata de um mundo fictício feito inteiramente para uma obra de fantasia. O que também não faz o menor sentido. Vamos pular a parte do racismo, porque já sabemos que é só um julgamento raso de pessoas idiotas que querem de toda forma ter razão, mesmo isso sendo totalmente e completamente impossível. Vamos começar pela parte do o Oda aprovou. Então, eu sei que ele é o criador, a obra é dele e, obviamente, ele faz o que ele quiser com a obra. Mas quando você altera algum aspecto ou detalhe já pré-estabelecido, isso se chama retcon. Eu já fiz um vídeo falando sobre o assunto, mas só para relembrar para o vídeo fazer sentido, eu vou explicar novamente o que seria um retcon. Então, quando você determina que uma situação ou personagem ou qualquer outra coisa da sua obra é de um jeito, se futuramente você mudar porque para dar continuidade à obra, o que você fez antes acaba não corroborando, você faz um retcon. Vou dar um exemplo. Se você diz que seu personagem nasceu cego, desde sempre ele foi cego, só que para determinada história, você diz que ele teve um período que ele enxergava e que, sei lá, o vilão tirou a visão dele. Isso é um retcon. Quem foi que fez? Não foi o próprio criador? Então, se foi ele que fez, então somos obrigados a aceitar que só porque ele é o criador, ele pode alterar a obra, mesmo isso não fazendo sentido com o que ele mesmo criou? E isso me leva a outro ponto, que é a questão de querer justificar a mudança com as coerências do mundo real. Sendo que o mundo da obra é fictício e o criador teria aceitado a mudança numa recriação da sua obra em outra mídia. Eu recebi esse comentário aqui no vídeo anterior e ele que me fez ter a ideia desse vídeo porque eu achei interessante, não o comentário em si, e sim a reflexão que eu tive ao elaborar a resposta. E o comentário falava assim: O Oda já disse que a ideia original dele para Vivi era que ela fosse negra, porque o reino de Alabasta é inspirado no Egito e na Índia, e esses dois povos são negros. Porém, quando foram fazer o anime, ainda não tinha saído uma imagem colorida da Vivi, por isso fizeram ela dessa cor. Então, na verdade, faz muito sentido a atriz ser negra. E também, todos os atores estão passando pelo Oda. Então, se a Vivi vai ser negra no live action, que é o certo, é porque o Oda quis. E a minha reflexão sobre esse comentário foi assim: se o criador pode fazer retcon e mudar a origem livremente, então a Marvel poderia fazer a Tempestade, por exemplo, ser branca. Aí podem falar: mas ela precisa ser negra, isso faz parte da origem dela. Sim, eu concordo, mas a África não é inteiramente habitada por negros. Por que então o criador não pode fazer com que a Tempestade seja desse local branco da África e seja uma mulher branca? Ela não deixaria de ser africana, mas deixaria de ser negra. E quem não concordasse com isso estaria sendo incoerente e hipócrita. Porque se a Vivi pode ser negra, por que a Tempestade, no caso desse exemplo, não pode ser branca? Então viu por que esse lance de o Oda aprovou não faz sentido? E esse lance também de buscar justificativa coerente também acaba não fazendo sentido? No meu caso, eu dei até um exemplo mais coerente, porque eu não mudei a nacionalidade da Tempestade, só mudei seu local de origem, o que fez ela mudar de etnia. No caso do comentário da pessoa ali, ele falou que a Vivi teria sua origem no lugar que seria referente ou semelhante ao que seria a Índia ou Egito no mundo real. Só que Alabasta não existe. Assim como Gotham não existe, Metrópolis não existe, Wakanda não existe, e por aí vai. Por que eu não posso fazer um povo misto ou branco em Wakanda, então? Ah, mas Wakanda é na África. Eu sei, mas como eu disse, dependendo do local da África, temos brancos.
Você sabia que o Elon Musk é africano? Ele por acaso é negro? Então, não estou falando que eu quero que o Pantera Negra seja branco ou que a Tempestade seja branca. Eu adoro a Tempestade do jeito que ela é. Literalmente uma deusa negra, super poderosa, inteligente, educada, culta e principalmente incrivelmente linda. Então o problema não é a cor em si. Viu porque o lance do racismo é só uma justificativa idiota de gente tão idiota quanto? O problema é a incoerência da mudança. Eu não desacredito que a pessoa ali do comentário esteja certa. Ela pode ter 100% de razão. Vivi de fato poderia ser negra, mas se acabou não sendo, então, infelizmente, ela é do jeito que é. Eu até poderia mencionar o caso da Nico Robin, que muita gente fala sobre a troca de etnia dela, e que ela tinha a pele morena, mas por algum acaso foi ficando quase albina de tão branca. Mas creio que seja assunto para outro vídeo, porque ele já envolve outro tipo de incoerência dada principalmente pelos lacrolas. E como não quero desviar do foco, depois eu faço um vídeo sobre esse assunto. Então, conseguiu entender o porquê de a Vivi não poder ser negra, indiana ou no geral ter pele que não seja branca na série? Não importa se o próprio Oda aprovou. Ele estaria sendo incoerente com a própria obra, fazendo um retcon simplesmente a troco de nada. Se fosse uma outra obra, aí não teria problema. Tipo você ver no filme do Máscara, o Jim Carrey ser dublado pelo Marco Ribeiro e em Todo Poderoso ser dublado pelo Guilherme Briggs. Você pode não se agradar da mudança, pode achar que deveria manter a voz, mas como se trata de uma outra obra, aí não teria problema. Eu até concordo que poderia manter a voz, só que como tem muitos porém nisso, é compreensível. Pode não ser agradável, mas é compreensível. Mas uma mudança dentro da própria obra, sem ter pelo menos uma justificativa realmente plausível, aí não tem como aceitar. Pode até fazer, mas aí você se arrisca ao público não gostar do seu produto e, consequentemente, não assistir. Então é por isso que o Nerdola, principalmente, reclama tanto dessas produções. Não é porque ele é preconceituoso ou toda essa bobajada que Lacrola fala. E sim, porque se ele consome a obra, ele quer que seja o mais fiel possível à obra original. Ele quer apresentar novos públicos, aos amigos e afins, uma boa obra. Eu, por exemplo, não assisti todo o anime de One Piece. Vi talvez umas 3 sagas. Conheço alguns personagens, principalmente pelos jogos. Gosto de uns, tenho meus favoritos e tudo mais. E a série poderia ser tanto pra mim quanto pra muitos outros a porta de entrada ou de retorno a assistir a obra original. Por isso, temos essa cobrança à fidelidade. Se você vê uma obra mal adaptada que as pessoas que não conhecem assistem e acham ruim, vocês acham mesmo que eles vão querer ver a obra original? A visão que a pessoa já vai ter da obra vai ser a pior possível. Eu já falei isso uma vez, mas vale a pena repetir. Vocês isentolas e principalmente os lacrolas deveriam estar gratos por ter os nerdolas enchendo o saco para buscar a fidelidade dessas obras. Porque uma obra boa, todo mundo assiste e curte. Mas uma obra ruim, até quem defende, só para ser o do contra insuportável, também não assiste. Então, antes de querer debater, reflita sobre o assunto. Bom, galera, esse foi o vídeo. Mas e aí, na sua opinião, é válida essa justificativa de o Oda aprovou? Ou pra vocês isso também não faz sentido? Deixe aí nos comentários. Mas em todo caso, se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam opinar. E bem, nos vemos no próximo vídeo e até mais! Special delivery. Your friendly neighborhood Spider-Man.